Vamos dar início então a nossa reunião de cenários meteorológicos para os próximos dias. Começando com a primeira penta, entre 9 e 14 de março. Aqui na esquerda a gente tem o GFS Ensemble, né, o GEFS. Na direita o SMWF Ensemble também. Eles estão até concordando bastante bem, né? A chuva principal ela acontece aqui no São Francisco, em Minas Gerais, né? Paranaíba, Tocantins. O GF sendo um pouco mais molhado nessa região. E aí tem uma região secundária aqui, uma área de precipitação mais intensa, acontecendo no litoral de Santa Catarina, que é a formação de um ciclone, né, de uma baixa pressão. Mas ele não gera muita precipitação aqui nas bacias do sul. O GF ele coloca um pouquinho mais de chuva, entrando um pouquinho mais no continente, mas não deve acontecer isso daqui, deve ficar mais baixa, o acumulado mais próximo do CMWF. O mesmo aqui para a região sudeste, tá? Minas Gerais, Goiás, não deve ter tanta chuva que nem o Jefferson, deve frustrar um pouquinho. Para a segunda pêntade, eles também estão concordando com o padrão previsto, né? Continua a precipitação aqui no sudeste, nessa região aqui do Grande e Alto São Francisco, Paranaíba. Mas a partir do dia 17 tem o avanço de uma provável, né, nova frente fria, 17 e 18. Aí ela avança aqui pelo sul e acaba gerando mais precipitação no previsto pelo GEFS. Tá? Esse sistema ele é bem importante porque o Uruguai está bem sensível, tá? Mas eu acredito que não deva gerar muita precipitação porque as configurações sinóticas não estão muito favoráveis para isso. Tá? Então, de novo, eu acredito que o GEFS deve dar uma frustrada aqui, principalmente nas bacias do sul. E aqui no sudeste, outro ponto importante é que nesse período tem atuação de uma alta pressão em médios níveis. Essa alta pressão ela não é muito intensa, tá? Então acaba gerando ainda precipitação, principalmente porque tem uma baixa pressão, um vórtice ciclônico aqui, que ajuda a convergir um pouco do corredor de umidade, tá? E a Madem Júlia está ativa numa fase favorável para o Brasil. Então acaba que essa alta pressão ela acaba meio que só dificultando a precipitação e não impedindo. Tá? E o SMWF aí, ele acaba sendo, nesse cenário onde tem uma alta pressão e mesmo assim tem precipitação, o SMWF ele acaba subestimando um pouco a chuva. Então acredito que para essa penta daqui deve vir no sul, mais próximo do SMWF, tá? E no sudeste, aí um pouco mais próximo do Jeffs, tá? Entre os dois modelos, que o Jeffs eu acho que está um pouquinho mais molhado do que deve acontecer, mas é mais próximo dele do que do SMWF, porque ele acaba subestimando a chuva nessas condições. Para a última pêntada de 19 a 24, a partir do dia 17, 18 ele tem a quebra daquela alta pressão que eu falei. E a alta da Bolívia ela começa a ficar bem configurada, tá? Então tem aquela frente fria, mesmo que não muito intensa, tá? No dia 17 ela avança, e no dia 19 ela começa a chegar no sudeste, aqui no Paranapanema, Tietê. E com a alta da Bolívia bem configurada, acaba ajudando a convecção nessa posição aqui, que é onde a frente ela vai ficar estacionária por uns dias. A frente não, na verdade, a frente ela vai ficar bem oceânica, mas ela acaba ajudando o corredor de umidade a se formar nessa posição, e com a alta da Bolívia bem configurada, bem intensa, acaba ajudando a convecção nessa região. Eu acredito mais no posicionamento aqui da chuva pelo SMWF, tá? Não ficando tão bem posicionado aqui no Alto Grande, acaba tirando um pouquinho. Tá? Mas nos acumulados, acredito que deve vir mais próximo do Jeffs aqui. Tá? Um pouco mais de chuva do que o CMWF está prevendo. Partindo já para o CFS, aqui na Rev 0 de abril,
Essa previsão está variando bastante, tá? Uma semana atrás ela colocava a chuva bem mais espalhada, tá? Aqui ela já está tirando aqui do Nordeste, está ficando mais no Sudeste e parte do Sul. Ontem a chuva no Sul estava bem mais intensa do que aqui no Nordeste, tá? Essa posição aqui de anomalia positiva estava no Sul, então está variando bastante. Mas o que parece ser certo é que, independente da posição da maior intensidade da chuva aqui, né? Então, estava no sul, hoje está no sudeste. Sul e sudeste devam ficar próximo da climatologia, centro-oeste também e norte, tá? Então, sem muitas novidades aqui na Rev 0. E aí, para a Rev 1 já começa o padrão mais provável para abril, que é essa chuva mais intensa acontecendo no sul. E aqui sudeste próximo da climatologia, centro-oeste e nordeste abaixo e norte acima. Tá? E aí o mesmo aqui para Rev 2. E aí, como eu falei, né, o padrão esperado é esse. Sul aqui acima da climatologia, sudeste próximo, centro-oeste e nordeste abaixo, e norte na climatologia um pouco acima. Acredito que fique mais molhado do que está isso daqui. E aí, o provável motivo disso daí seja essa baixa pressão anômala aqui no sul da América do Sul, no sul do Brasil, né? Provavelmente por causa de teleconexões da temperatura da superfície do mar lá no Indo-Pacífico, na Indonésia, perto da Austrália, naquela região. Bom, agora eu vou entrar nas variáveis mais focadas na análise sinótica, né? Vou sair um pouquinho da chuva, vou entrar mais em outras variáveis de previsão. Aqui para a temperatura da superfície do mar observada, a gente tem que estar tendo um aquecimento da superfície do mar na região do Pacífico, tá? Então a laninha está realmente desintensificando. Aqui no Atlântico, a gente tem essa região próximo da Bahia aqui, ela está se aquecendo um pouco, então esse gradiente aqui positivo, negativo, está tendendo a desintensificar, mas ele ainda vai continuar ativo pelo menos em abril. Essa região aqui continua resfriando, tá? E aqui também continua aquecendo. E aqui no sul do Brasil, próximo da Argentina, aqui também está tendo uma tendência dessa anomalia mais quente que a gente vem observando há um tempo já, ela começar a se desintensificar. O observado de precipitação tem sido, até o momento, foi esse. Tá? Aqui no norte do Paraná, sul de São Paulo, está com uma anomalia bem intensa, anomalia positiva. Isso por causa dos dias 5, 6 e 7, que teve uma frente fria bem forte, que fez com que os acumulados aqui fossem altos. E aí também tem aqui na região norte, né? Por causa da posição das ECIT, que ela está um pouquinho mais ao norte. Então a umidade acaba entrando nessa posição aqui e não mais no nordeste, como seria a posição climatológica dela. E aí nessa posição de Mato Grosso do Sul também foi por causa desse evento do dia 5, 6 e 7 que o corredor de umidade estava direcionado nessa posição, estava localizado nessa posição, então acabou que a precipitação aqui foi um pouquinho acima da climatologia. Teve o avanço dessa frente, então aqui no Alto Grande está próximo da climatologia e agora essas acas, essa frente está posicionada aqui em Minas Gerais, então nos próximos dias isso daqui deve recuperar um pouquinho da precipitação em Minas Gerais. A EO ela está neutra e a tendência é que ela continue neutra, ela vai ter uma elevação aqui, mas não vai chegar a passar muito de 1, né? E a Madden Julian é um ponto importante que ela está mostrando, os dois modelos mostram, na verdade, o SMWF mostra na fase 8 e o GEFS na fase 1. O que vem observando é que o GEFS está ficando mais, está acertando mais essa previsão, né? Então, mas a partir do dia 9, 10, aí a tendência é que ela fique ativa numa fase favorável para o Brasil. Tá?
Aí aqui mostrando a previsão para o dia 11, tem a formação daquela baixa pressão aqui no leste, no litoral de Santa Catarina que eu falei, né? É mais influenciado pelos altos níveis, que tem essa baixa pressão fechada aqui em médios níveis. Em altos níveis também tem esse vórtice ciclônico e acaba interferindo aqui nos baixos níveis. E aí também tem o corredor de umidade bem direcionado, mas como que está gerando essa chuva? É um cavado e não Alto da Bolívia, o cavado do Nordeste, umas acas clássicas, né? Então acaba que o acumulado gerado não é tão alto, assim. Aqui para o dia 12 e 13 a gente consegue ver que já tem a entrada da alta pressão em médios níveis aqui no continente, né? Então já deve diminuir a chuva. E, e o que mais assim, ela diminui e continua, né? Como eu falei. Ela tem essa alta pressão, mas ainda tem uma chuva acontecendo. Isso principalmente por causa dessa baixa pressão que está se formando aqui, tá? Que aí ajuda, tem uma frente fria aqui bem litorânea, mas ela ajuda a dar uma convergida no transporte de umidade para essa região. E também tem o giro da alta pressão subtropical aqui, né, da ASAS, que acaba trazendo um pouquinho de umidade para dentro do continente. Tá? E aí em médios níveis, mesmo que tenha essa alta pressão aqui, ela não é tão intensa, né? O campo do Tropical de Bits aqui mostra está dentro da climatologia. Se fosse uma alta pressão anômala, muito intensa, teria a corzinha vermelha pintada aqui, né? Mas não é o caso. Então, e além disso também a gente tem a Madden Julia, uma fase favorável. Então, assim, mesmo que tenha alta pressão, a tendência é que continue chovendo, mas não muito intenso, né? Seja mais aquela chuva convectiva, mais isolada, não muito organizada. Aí passando para o dia 16, a gente ainda tem a atuação da alta pressão em médios níveis, desculpa, solucei. E em baixos níveis tem esse corredor de umidade bem direcionado aqui para o sul, para a Argentina. Então a gente quebra meio que aquele padrão da chuva do corredor de umidade bem direcionado aqui para o sudeste e sem chuva para o sul. Tá? E aí, a partir do dia 17, esse corredor de umidade já fica mais direcionado aqui para o Brasil, né? No oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e aí acaba pegando ali Iguaçu, um pouco do Uruguai, mas assim, dinamicamente, a gente não tem nada que vá fazer formar essa chuva, entendeu? Não tem um cavado aqui em médios níveis, não tem nada em altos níveis, uma divergência, tem uma divergência, mas é bem fraca, não é nada muito significativo. Então, como eu disse, tem uma possível frente fria no dia 17, mas dinamicamente ela não vai ser muito forte. Tá? E aí no dia 19 essa possível frente já avança bastante, já está no sudeste, né, aqui no Paranapanema, Tietê, até no Grande ali. E como eu disse, tem a alta da Bolívia bem configurada. Até tem um cavado no Nordeste, cavado aqui, mas não está bem posicionado no Nordeste, está um pouquinho mais para o Norte, e ele não está bem intenso. Tá? Então é mais esse corredor de umidade, essa termodinâmica durante o dia, né, esse aquecimento da atmosfera durante o dia, junto com a alta da Bolívia, que vai gerar essa chuva, pelo menos no começo da Heavy, no final da Heavy 2 e no começo da Heavy 3. E aí esse padrão ele permanece pelo menos até o dia 23 aqui. O transporte de umidade já não está mais tão intenso, não tem aquele fluxo direcionado aqui da região amazônica até o sudeste. Tá? Mas ainda tem a alta da Bolívia bem configurada e atuando aqui. Saiu uma nova previsão da temperatura da superfície do mar. Eu peguei só o CFS porque a média entre todos os modelos do NCEP lá estava levando em conta alguns que não estavam muito bem configurados aqui para o sudeste, né, para o Atlântico, perto do Brasil. Então eu peguei só o CFS, que ele mostra realmente aqui aquecendo a TSM perto do Nordeste e resfriando essa TSM aqui perto do sul do Brasil. Então esse padrão que a gente vem observando há tanto tempo aí, ele tende a dar uma quebrada. E aí em abril vai comandar mais mesmo aquela teleconexão
que é por causa dessa temperatura da superfície do mar mais quente aqui, tá? Que acaba gerando uma anomalia negativa de geopotencial aqui, de pressão, tá? Que aí faz com que os ciclones eles se desloquem mais nessa direção e a frente acaba ficando mais aqui no sul. E passando mais de forma mais litorânea aqui no sudeste, não chega no nordeste. Mostrando para vocês que teve mais um trimestre aqui, né, mais uma média móvel dos 3 meses com valor abaixo de menos 0,5 graus, então confirmando realmente a atuação da laninha que a gente já esperava. O CFS ele continua mostrando aqui uma possível laninha lá no final do ano de novo, e aqui a partir de maio, junho até agosto, setembro ali, provavelmente fique neutra, assim como está mostrando o IRI também, que é um dos centros mais respeitados nesse ramo, né? E é isso, caso alguém tenha alguma pergunta, estou à disposição, só vir falar comigo.